conforme o Augusto disse aqui, é uma sequência de nucleotídeos. Quantos nucleotídeos? 3. Tá bom? Isso quem falou foi a Juliana, né? Ela falou 3, que é de RNA mensageiro. Olha só que legal. Então eu tenho lá uma sequência de DNA, certo? Bom, onde esse DNA está? Está no núcleo da célula. Ele vai se abrir, né? E aí o RNA mensageiro, ele vai se encaixar. Como que o RNA mensageiro vai encaixar? Olha, acontece o seguinte, lembra que o A, né, a adenina liga com a timina, a citosina liga com a guanina? O que vai acontecer com o RNA mensageiro? Ele não vai ter o T da timina. No lugar do T, ele vai ter o U da uracila. Tá bom? Então, o A vai ligar com o U e o C vai ligar com o G. Cada 3 ligaçõezinhas dessa vai formar um códon, que vai sair do núcleo da célula. Sabe para onde vai? Para um lugar chamado retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Porque dentro dessa organela tem uma organela menor chamada ribossomo. E é lá no ribossomo, que está fora do núcleo da célula, é lá que vai ocorrer a síntese, ou seja, a fabricação de proteína. Tá bom? Como assim, professor? Olha, o seu corpo é formado por proteína, né? Uma das funções da proteína é estrutural, a estrutura do corpo. Quem vai determinar se a proteína que vai ser formada no seu corpo é para criar um ser humano, uma borboleta, uma rosa ou uma bactéria? É a ordem dessas letrinhas. Tá? Que elas vão ser de DNA para formar determinado aminoácido que vai fazer parte de uma proteína. Abre parênteses. Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Você imagina uma parede. A parede é a proteína. Cada tijolinho é um aminoácido. Sim. Tá bom? Muito bem. Então, voltando aí, saindo do parênteses. Então, ó, eu tenho para cada 3 grupos de nucleotídeo do DNA, vai sair 3 grupos de nucleotídeo de RNA com a informação, né, do RNA mensageiro, que vai ser passado para o RNA transportador, que na verdade ele não transporta nada, ele faz a tradução, né, lá no ribossomo. Tradução do quê? Da informação do DNA em aminoácido. Tá bom? Então, olha só, recapitulando. O RNA mensageiro faz a leitura, né? Ou seja, ele vai emparelhar ali com 3 nucleotídeos de DNA, vai sair do núcleo, vai até o ribossomo, onde lá ele será traduzido no RNA transportador em aminoácido. Esse processo eu chamo de síntese de proteína. Fabricação de proteína, porque eu preciso de centenas e milhares de aminoácidos para formar proteínas. Proteínas que darão origem aí à estrutura do meu corpo, darão origem a hormônios, a enzimas, ou seja, farão o meu corpo funcionar, etc. Tá bom? Muito bem. Nós já sabemos que o DNA contém todas as nossas informações genéticas. Quando essas informações precisam sair do núcleo da célula, que é onde se encontra o cromossomo, elas são copiadas em moléculas semelhantes ao DNA, chamadas de RNA mensageiro. Ó, se escreve assim, com M minúsculo na frente e depois o RNA, onde uma fita complementar será gerada. Cada grupo de 3 nucleotídeos contém a informação para a tradução de um aminoácido. Lembrando que essa tradução vai acontecer lá no ribossomo pelo RNA transportador. Tá? E essa trinca chama-se códon. O códon pode indicar ainda o início ou o fim de uma tradução no ribossomo. Então existe lá uma ordenzinha que ela vai explicar para o... vamos colocar assim, né? Olha, começa aqui a produção de proteína. Ou então vai ser a parada, termina aqui a produção de proteína. Tá bom? Então eu tenho uma imagenzinha para vocês verem aí, que está ilustrando o que eu falei. Tá bom? Então você vê lá em cima onde está escrito ADN, né, que está na forma aportuguesada, né? Aí você vê lá a moléculazinha de DNA, e depois você vê o RNA mensageiro,
que foi copiado, saindo e indo para o ribossomo, onde está sendo produzida a proteína. Bom, eu tenho uma outra forma de explicar isso aí, tá? Que eu gosto de explicar quando eu estou na sala de aula, e aí vocês vão dizer para mim, ou vocês vão pensar aí, mas pode colocar no chat se quiser, se fica mais fácil de entender ou não. Imagine que você vai na biblioteca da sua escola, lá na sala de leitura da sua escola, certo? E aí você precisa de um livro, por exemplo, que conte sobre a vida do Charles Darwin. Aí você chega lá na biblioteca, a professora da sala de leitura fala assim, olha, eu só tenho um livro aqui sobre a vida de Charles Darwin, só tem um problema. Esse livro está em inglês. Não, tem mais de um problema, porque você não pode tirar este livro daqui da escola. O máximo que eu posso permitir para você é que você vá até a secretaria e peça para tirar uma cópia da página que você precisa. Tá? Então, olha só, você chegou na biblioteca, ali seria o núcleo da célula. O livro que você está abrindo seria o quê? O DNA que está dentro do ribossomo, lá dentro do cromossomo, enroladinho no cromossomo. Então você abriu esse DNA e você está com o livro e com a informação, certo? Quando você leva para a copiadora, você está fazendo o mesmo processo que o RNA mensageiro vai fazer. E a sua casa vai representar o ribossomo. Por quê? Quando você chegar na sua casa, você vai pegar lá o Google Tradutor e vai traduzir o que está escrito. Aí você vai estar fazendo o papel do RNA transportador. E aí você vai produzir o texto da forma que você precisa, e esse texto da forma que você precisa vai ser a proteína. Mais ou menos? Espero que tenha entendido aí de uma forma melhor. Mas é isso que acontece no nosso corpo o tempo todo. Tá bom? Só substituir aí os personagens. Tá bom? Muito bem. Olha aí que legal. Esse aí, que o professor Eric falou, é o código genético. Então, para cada... pode colocar aí na tela. Para cada combinação de 3 letrinhas, ou seja, de 3 nucleotídeos de RNA, eu vou ter uma formação de aminoácidos específicos. Exceto, você tem ali o UAA, que vai ser um códon de parada, é o códon que avisa, olha, a proteína acaba de ser produzida aqui, tá bom? Então, você tem vários códons de parada, né? E você tem ali o AUG, que é um códon de iniciação, tá bom? Mas como é que eu sei isso? Aí, é o seguinte, a primeira letrinha vai sempre sair daqui, a segunda daqui e a terceira daqui. Tá bom? Então, U, U e U. Fenilalanina. U e C. Fenilalanina também. U e A. Lembrando que é uracila e adenina. Leucina. Tá bom? Então, cada combinação aqui vai dar origem a um aminoácido. E aí, diferentes combinações, né? Lembra que a fita é enorme, né, até gerar uma proteína. Gerou a proteína, acabou o problema. Tá bom? Bom,